Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem nas suas casas e a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas da nossa disciplina de física e o tema da nossa aula hoje é força e movimento. Então, pessoal, estarei dando aula sobre essa temática hoje e, como vocês sabem, eu sempre estou à disposição para tirar possíveis dúvidas. Então, vamos lá dar prosseguimento. Pessoal, é o seguinte, vamos falar aqui um pouquinho sobre os principais conceitos dentro dessa temática força e movimento. E o primeiro deles é que, há aproximadamente 3 séculos, o famoso físico inglês Isaac Newton, baseando-se em observações, formulou 3 leis fundamentais para o estudo da mecânica. Inclusive, pessoal, essas 3 leis, eu acredito que elas não sejam novidades para vocês, que até durante o ensino médio vocês viram essas leis, vocês resolveram exercícios e isso foi abordado. Então a gente vai, dentro desse conteúdo da ementa de vocês, relembrar muitas coisas que vocês já viram aí na física no ensino médio. Então, pessoal, vamos relembrar aí os princípios dessas 3 leis fundamentais formuladas por Isaac Newton para o estudo da mecânica, porque até agora nós estudamos o movimento dentro da parte da física denominada cinemática, que estuda o movimento dos corpos sem considerar as suas causas. Mas agora nós vamos estudar a mecânica, né? A parte da mecânica denominada dinâmica. E na dinâmica a gente estuda o movimento dos corpos, mas agora considerando o que provoca esse movimento, o que altera esse movimento, qual é a força que está relacionada aí para alterar aí a condição de inércia, de repouso ou de movimento de um determinado corpo. Então, vamos estudar aí as 3 leis de Newton. Então, a princípio, nós vamos ver que essas leis ou princípios, elas possibilitam a gente responder algumas indagações que desde a antiguidade vinham desafiando os filósofos e cientistas. E quais são esses questionamentos que os filósofos se faziam para que surgissem, então, essas 3 leis? Então, aqui eu trouxe alguns questionamentos principais, tá? Então, o primeiro deles, quais são as causas de um movimento? Então, lá na cinemática, nós estudamos o movimento, mas a gente não estava preocupado com as causas. E agora, aqui, na dinâmica, a gente já se questiona, né? Quais são as causas do movimento dos corpos? Segundo, há necessidade de alguma ação para manter um corpo em movimento? Ou seja, é necessário a aplicação de alguma força para que o corpo continue em movimento? Essa foi uma das indagações aí feitas desde a antiguidade e que Newton trouxe a formulação para resolver este questionamento. E aqui a terceira pergunta é: o que pode provocar alterações na velocidade de um movimento? Então, o que será que pode vir a alterar a velocidade de um determinado movimento? E aqui, gente, esse carro que está aqui é para que a gente possa, então, conseguir materializar melhor essas perguntas. Então, partindo aqui do pressuposto de que a gente tem esse automóvel aqui, e a gente vai pensar nele em movimento, nós poderemos nos fazer essas 3 perguntas, né? Quais são as causas de um movimento? O que que causa o movimento desse carro, né? O que que causa o movimento dele? Com certeza é a ação de alguma força, né? E aí, segundo aqui, ó, há necessidade de alguma ação para manter esse corpo em movimento, ou seja, quando o carro já está se locomovendo, existe a necessidade de mais alguma ação para que ele se mantenha em movimento? E por fim, o que é que provoca alterações na velocidade de um movimento? Ou seja, o que é que provoca aceleração nesse carro? O que é que provoca a desaceleração desse carro? Então, é todo esse questionamento. O que é que vai provocar alterações na velocidade do movimento de um determinado corpo? Então, vamos adiante, que agora, estudando as 3 leis de Newton, nós vamos obter as respostas a esses questionamentos. E não só a esse, como a vários outros questionamentos aí que a gente vai conseguir responder mediante as 3 leis ou os 3 princípios fundamentais da mecânica newtoniana. Então, pessoal, vamos aqui
para uma pergunta bem básica aqui dentro do nosso conteúdo, que é o que é força? Então, a gente precisa primeiro entender o conceito de força, para que a gente possa depois ver como que essa força está relacionado ao movimento dos corpos, ok? Então, vamos responder aqui a essa pergunta, o que é força? Então, pessoal, é o seguinte, a ideia de força está bastante relacionada com a experiência diária de qualquer pessoa. Sempre que, então observem aqui, ó, sempre que puxamos ou empurramos um objeto, dizemos que estamos fazendo uma força sobre ele. Então, olha só, vamos analisar aqui primeiramente essa primeira figura aqui, ó. Então, nessa primeira figura, tem um homem que está puxando uma caixa aqui que tem vários objetos dentro. Então, esse homem ele está exercendo uma força sobre essa caixa, ele está puxando. Então, sempre que nós puxamos ou empurramos algo, nós podemos dizer que nós estamos exercendo uma força sobre esse corpo. Esse homem está exercendo uma força sobre essa caixa azul. Vamos analisar aqui a nossa próxima figurinha aqui. Então, nessa próxima figura aqui, nós temos um homem que está balançando aqui uma mulher, né, no balanço. Então, esse homem está exercendo uma força sobre o balanço e por isso esse balanço está se movimentando devido à ação da força que esse homem está exercendo ao empurrar o balanço. Então, mais uma vez, a gente tem mais uma figurinha aqui abaixo para que a gente possa conseguir, né, materializar de forma correta o conceito de força. E aqui a gente tem um homem que também está empurrando um automóvel. O automóvel deu um problema lá, uma pane, e aí, para que ele possa se locomover, o homem está empurrando. Ele está exercendo uma força sobre o automóvel e esse automóvel está se deslocando, se movimentando por conta dessa força exercida por este homem. E aqui ao lado a gente tem aqui uma carroça sendo puxada aqui por um cavalo. E aí a gente pode afirmar que o cavalo está exercendo uma força sobre a carroça, ou seja, está puxando a carroça, exercendo uma força sobre ela, e ela então possui um determinado deslocamento em função dessa força. Ela vai se movimentar em função da aplicação dessa força exercida pelo cavalo. Então, pessoal, é basicamente essa a ideia de força. Sempre que nós puxamos ou empurramos algo, nós estamos exercendo uma força sobre esse objeto, ok? Então, vamos passar para os nossos próximos conceitos. Pessoal, além de puxar e empurrar, e a gente, por meio de puxar e empurrar um determinado objeto, está impregnando nesse objeto um movimento, a força, ela também pode provocar algo que nós chamamos de deformação. Então, além da movimentação que uma força pode provocar em um determinado objeto, nós também podemos provocar nesse objeto deformações. Então, vejam só aqui, nessa primeira imagem dessa garrafinha aqui, que a mão está exercendo sobre a garrafa uma força, né? Então, ela está exercendo uma força, mas essa força não está movimentando o corpo, não está movimentando o objeto. Na verdade, essa força está deformando o objeto, está deformando a garrafinha aqui de refrigerante. E aqui do lado também a gente tem uma outra imagem que mostra um cara que levou um soco no rosto, nossa. E esse soco aqui, essa força que ele sofreu aqui no seu rosto, por vezes pode não provocar a movimentação, né? Mas provoca uma deformação. Olha só como o rosto dele está deformado aqui no local da aplicação da força. Então, pessoal, é para que a gente lembre que uma força, ela não apenas impõe ao objeto uma movimentação, mas ela pode também impor ao objeto uma deformação, tá? Então, continuando aqui, ó. Então, vamos definir direitinho o conceito físico de força de acordo com os princípios da dinâmica. E aqui a gente tem, ó, F é igual a P. Sabe o que isso significa? Força é igual ao peso. E aí a gente vai aprender o que é o peso, né?
Porque normalmente a gente acha que peso é aquilo que nós olhamos lá na balança. A gente sobe numa balança, olha, nossa, estou pesando tanto. Então a gente vai aprender na nossa aula hoje que aquilo não é peso, aquilo é massa. Aquele valor que a balança nos dá é o valor da nossa massa, da massa corporal, da massa de um corpo. Então, força não é igual a massa, tá? Força é igual a peso. Então a gente vai aprender direitinho qual que é o conceito de peso para que a gente entenda que peso é esse que é exatamente o que a gente pode chamar de força, certo? Então, aqui do lado, pessoal, olha só essa figurinha aqui, tá ilustrando Newton, que ao observar, né, a maçã caindo de uma árvore, ele teve essa percepção de que força é igual a peso. E a gente vai trabalhar esse conceito mais adiante. Pessoal, então, olha só, nesse quadrinho rosa, a gente pode resumir um pouco daquilo que é o conceito de força. Então, de forma resumida e bem sintética, nós podemos dizer que forças são interações entre corpos, causando variações no seu estado de movimento ou uma deformação. Então, pessoal, nós teremos interação entre corpos. No caso dessa latinha aqui, quais são os dois corpos? O primeiro corpo aqui é a mão e o segundo é a latinha. Então, a gente teve a interação entre esses dois corpos e aí essa interação pode causar variações no estado de movimento, ou seja, pode movimentar o corpo ou pode causar uma deformação, que no caso aqui da latinha causou uma deformação. Então, esse é o conceito que a gente pode obter de forças. Agora, pessoal, vamos entender aqui um pouquinho mais sobre esse conceito, né? Em todos os exemplos que a gente viu até aqui, houve um contato direto entre o corpo que aplicou a força e aquele no qual a força foi aplicada. Então, todos aqueles exemplos que eu citei para vocês, a gente viu a interação direta, né? O contato direto entre o corpo que aplicou a força, que nesse exemplo aqui é o homem, tá? O homem é o corpo que está aplicando a força, e, no caso, o outro corpo no qual a força foi aplicada, que sofreu a aplicação da força, que é essa caixa azul. Então, a gente viu aqui, ó, que existe um contato direto, eles têm um contato direto, né? Entre os dois. Então, existe um contato, um toque, tá? Entre os dois. Porém, gente, nós veremos aqui que existem também a possibilidade de que a ação de uma força ocorra à distância, sem que haja o contato entre os corpos. E aqui do lado a gente tem um exemplo disso, um exemplo em que existe uma ação de força sem o contato direto entre os corpos, e é a ação das forças gravitacionais. Então, pessoal, a ação da gravidade sobre os corpos, todos os corpos que estão aqui no planeta Terra, eles sofrem a ação das forças gravitacionais, porque, como a gente sabe, o nosso planeta ele tem a ação da gravidade. Então, todos os corpos sofrem essa ação, só que não existe um contato direto, né, entre essa força e os corpos. Então, a gente pode dizer que é uma força que ocorre à distância, sem que haja contato entre os corpos, certo? Então, vamos entender um pouco mais sobre esses conceitos. Então, agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias revolucionárias de Galileu sobre o movimento. Então, são ideias simples, mas a gente precisa refletir um pouquinho sobre elas, tá? Então, é o seguinte, segundo Galileu, ele dizia o seguinte, que se um corpo estiver em repouso, é necessário a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Então, isso aqui foi uma conclusão aqui que Galileu chegou, tá? Então, aqui embaixo a gente tem mais ou menos uma imagem que ilustra bem isso que ele disse, que é o seguinte, esse primeiro cubo aqui, esse quadrado, ele está em repouso, ou seja, a força é igual a zero, tem uma força igual a zero, não existe nenhuma força, né, sendo aplicada nesse cubo, nesse corpo aqui quadrado. Então, pessoal, ele está em repouso. E aí, de acordo com essa formulação de Galileu, ele diz que é necessário
a ação de uma força, e aqui a gente já tem a mão aqui exercendo uma força F, que a gente não sabe o valor, mas é uma força aí sobre o objeto. E esse objeto, então, vai se movimentar, tá? Então, para que haja o movimento desse corpo que estava inicialmente em repouso, é necessário a ação de uma força. Ok, pessoal? Então, gente, aqui, ó, uma vez iniciado o movimento, cessado a ação das forças, o corpo continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Então, essa foi uma outra observação que Galileu fez, que ele diz o seguinte, que aí digamos que o corpo estava em repouso, né? Inicialmente em repouso, depois veio uma mão aqui, ó, numa bolinha aqui. Depois veio uma mão, exerceu uma força sobre essa bola e essa bolinha começou a se movimentar em movimento retilíneo uniforme. Só que a mão já parou de exercer força sobre ela. Então, nesse segundo momento aqui, em que a bola está se movimentando, já não existe mais a aplicação da força. Então, pessoal, essa bolinha, ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme desde que não haja nenhuma ação de força, de mais nenhuma força sobre ela. Então, ela tende a continuar com esse movimento retilíneo uniforme, caso não haja nenhuma ação de força sobre ela, ok? Então, por conta dessas formulações de Galileu, Newton aprofundou mais ainda e trouxe para nós, formulou, né, todas essas questões, ele escreveu as suas 3 leis, e aí trouxe para nós aí a sintetização desses princípios fundamentais da mecânica. Então, a primeira lei de Newton, que também é denominada lei da inércia, ela diz o seguinte, olha só, quando um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, pessoal, isso aqui eu acredito que vocês já ouviram em determinado momento aí dos estudos de vocês, essa lei. Então, vamos relembrar. Ela diz que quando um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Agora, vamos olhar aqui ao lado, olha aqui esse rapaz no skate aqui, ó. O skate e o rapaz aqui andando, né, se movimentando. E aí, o que acontece? Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí, o skate para aqui em função da pedra. Mas o corpo, ou seja, o rapaz, ele continua em movimento. Olha só, ele continua no mesmo movimento que ele estava tendo ali sobre o skate. Por quê? Porque exatamente por conta dessa lei de Newton, da primeira lei de Newton, da lei da inércia, que diz que um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Então, quando o skate bateu aqui na pedra, o corpo, né, do rapaz continuou em movimento e ele foi cair lá na frente. Segundo também essa lei da inércia, diz o seguinte, que quando um corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. E nessa imagem aqui, ó, a gente tem quem é que está em repouso? A pedra, né? Então, a pedra, ela está em repouso e ela tende a permanecer em repouso. Ela continuou aqui em repouso, mesmo que o skate aqui, que exerceu uma força sobre ela, mas não foi suficiente para colocar ela em movimento. Ela continuou em repouso e, na verdade, ela fez com que o skate, né, parasse. Podemos dizer assim. Então, essa pedra é um corpo que está em repouso e tende a permanecer em repouso. E esse rapaz aqui sobre o skate é um corpo em movimento que tende a continuar em movimento, certo, pessoal? Essa é a lei da inércia. Então, pessoal, essa propriedade dos corpos de se comportarem dessa forma que eu falei para vocês, que é um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, e um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, essa propriedade ela é chamada de inércia, inércia dos corpos, inércia dos objetos. Tá? Então, é a propriedade chamada de inércia. Exatamente por isso que a primeira lei de Newton também é chamada de lei da inércia, tá? Então, como conclusão dessa primeira lei, nós podemos afirmar que, por causa da inércia, um corpo em repouso tende a continuar em repouso e um corpo em movimento tende a continuar em movimento. E aí, outra questão também importante que nós temos que lembrar é que, na ausência de forças, pensem só comigo, isso aqui é muito importante vocês compreenderem. Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso.
E um corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com velocidade constante. Tá, pessoal? Então, significa que se o meu corpo está em um local em que há ausência de forças, ou seja, a gente sabe que aqui na nossa atmosfera nós não conseguimos ter a ausência de força sobre os corpos, porque a gente já tem a gravidade agindo, né, sobre todos os corpos. Então, digamos que lá no espaço, onde a gente não tem gravidade, não tem ação da gravidade, não tem ação, digamos assim, de força nenhuma. Então, é o seguinte, lá no espaço, um corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Porém, se eu aplicar uma força nesse corpo que está lá em repouso no espaço, ele vai tender a se movimentar lá no espaço em linha reta e com velocidade constante. Então, ele vai manter essa velocidade, ele vai manter esse movimento. Certo? Então, até que haja uma outra força para pará-lo, ele não vai parar. Ele vai manter, vai continuar se movimentando. Mas isso, pessoal, só em um local onde há ausência de forças gravitacionais, tá? Que ele continua o movimento, né? E o movimento não cessa, enquanto não vem uma outra força para que possa fazer esse movimento cessar. Então, vamos ver aqui alguns exemplos da lei da inércia. Aqui ao lado, olhem só o que está acontecendo aqui nessa primeira figura aqui. A gente tem um carro que bateu no poste aqui, né? Crash, carro que bateu no poste. Então, aqui, ó, o carro parou, mas o passageiro sem cinto de segurança prosseguiu. Por quê? O carro estava em movimento, os passageiros estavam em movimento. O carro parou porque houve um impedimento, uma barreira, mas o homem aqui que estava sem cinto de segurança prosseguiu. Ou seja, inércia, a tendência dos corpos em manter o seu estado de movimento. E aí, já que nessa outra imagem, logo aqui abaixo, nós temos uma situação oposta, né? Então, a gente tem aqui, ó, a moto arrancou, mas o passageiro ficou. Afinal, ele tem inércia, o passageiro tem inércia. E um corpo inicialmente em repouso tende a permanecer em repouso. Então, a moto estava parada, esse rapaz estava em cima dela parado, estavam todos em repouso. De repente, a moto arranca, a moto sofre uma força e ela arranca, vai sair. Mas o corpo que estava em repouso tende a ficar em repouso, então ele fica, né? O passageiro ficou por conta da inércia do corpo desse passageiro, que tende a ficar em repouso. Mais outro exemplo aqui, pessoal, para a gente conseguir visualizar aquela questão que eu já comentei com vocês. Olha só. Aqui a gente tem o planeta Terra e tem uma nave aqui, ó, no espaço. Então, aqui embaixo diz o seguinte. Olha só, aqui vamos ler aqui o que diz aqui embaixo, que é bem interessante. Diz o seguinte, ó. Livre da ação gravitacional da Terra, a nave desloca-se rumo a Marte com os motores desligados, mas com a velocidade constante, graças à inércia. Então, pessoal, graças à inércia, e essa nave, ela já entrou aqui, né? Livre da ação gravitacional da Terra, ela já entrou aqui no espaço com uma determinada velocidade, então ela pode desligar os seus motores, porque ela vai manter a velocidade constante, graças à inércia que tem esse corpo. Então, ela vai manter, vai viajar até Marte com uma velocidade constante e em linha reta. E aí não é necessário mais aplicação de força aqui quando a nave já está no espaço. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, pessoal. Então aqui eu trouxe essa imagem aqui para que a gente possa refletir um pouquinho e conseguir relembrar aí um pouquinho da segunda lei de Newton. E aí a segunda lei de Newton é o seguinte, ela diz o seguinte, que um corpo sob a ação de uma força adquire uma aceleração. Então, pessoal, nós temos que conseguir relembrar aí o que isso quer nos dizer, né? Um corpo sobre a ação de uma determinada força vai adquirir uma aceleração. E aqui nessa figurinha aqui embaixo dá para a gente, de forma lúdica, ver um pouquinho como é que isso ocorre, né? Acho que todos vocês na infância assistiram aqui esse desenho. E aí a gente sempre sabe que esse coiote aqui, ele sempre cai aqui em queda livre várias vezes, né?
Então, olha só o que esse coiote está pensando. Essa tal aceleração da gravidade ainda me paga. Porque o que acontece? De uma determinada altura, olha só, sob a ação da gravidade, o coiote ele está sob a ação da gravidade. Então, ele está sob a ação da gravidade. A Terra, a ação gravitacional está puxando ele para baixo, em queda livre. Então, o que acontece? Quanto maior a altura que ele tiver da Terra, ele vai adquirir uma aceleração maior. É exatamente isso que diz a segunda lei de Newton, que um corpo, sob a ação de uma força, adquire uma aceleração. Então, ele vai cair aqui, quanto maior a distância que ele está do solo, ele vai adquirindo a aceleração desse corpo vai ficando maior, certo? Então, aqui, pessoal, vamos relembrar um conceito bem básico aqui quando a gente estuda física, né? Que quando nós utilizamos aí uma equação da física, nós devemos tomar o cuidado para que todas as grandezas presentes na equação estejam expressas no sistema de unidades, que é o Sistema Internacional de Unidades. E como a gente está tratando hoje do assunto força e movimento, nós vamos ver aqui, ó, que a unidade de força é 1 newton. Até porque a gente está vendo aqui as leis de Newton, Newton que formulou essas leis, então a unidade de força recebe o nome dele. Então a unidade de força no Sistema Internacional de Unidade é 1 newton, que aí é igual a 1 N, tá? Então o N aqui é a nomenclatura que a gente usa para representar 1 newton. A unidade de massa, todo mundo já conhece, né? Que é 1 quilograma, que aí é dado por essa nomenclatura aqui, 1 kg. E a unidade, pessoal, de aceleração é dada aqui, ó, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é as unidades dessas grandezas aqui, tá? Força, massa e aceleração. Tem as unidades Newton, quilograma e metros por segundo ao quadrado, respectivamente, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. E aí, a gente vai trabalhar com essas unidades. Agora, pessoal, vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que eu já comentei anteriormente, sobre peso de um corpo. Entender o que é peso de um corpo. Eu já falei para vocês que peso não é aquilo que a gente vê na balança, quando a gente coloca ali um corpo numa balança e aí nos fornece ali uma grandeza, um número. Aquilo que a gente vê na balança não é peso, é a massa do corpo. E agora a gente vai falar, então, entender o que é o peso de um corpo, né? Se aquilo não é o peso, o que é o peso, né? Então, pessoal, o peso é a força de atração gravitacional exercida por um planeta sobre um corpo. Então, o peso ele está intimamente ligado à questão gravitacional de um determinado planeta, onde esse corpo está. Então, aqui, para eu falar o peso de um corpo aqui no planeta Terra, eu terei que considerar a ação da gravidade aqui no nosso planeta, que é aproximadamente 9,8, tá? Então, vai envolver esse conceito da ação da gravidade sobre o corpo. Vai depender exatamente de qual é esse valor gravitacional que está sendo exercido sobre um corpo. Então, a gente precisa entender que peso, tá? Peso de um corpo é uma força de atração gravitacional exercida por um planeta sobre um corpo. E aqui, ó, mais alguns detalhes sobre a questão do peso de um corpo. A direção do peso é vertical e o seu sentido é o de queda livre dos corpos. Então, toda vez que eu me referir à força-peso de um determinado corpo, pessoal, esse peso, a direção dele é sempre vertical. Independentemente se o corpo está inclinado, se o corpo está vertical, está horizontal, a força-peso dele sempre vai ser na direção vertical. E o sentido dessa força-peso sempre vai ser o sentido de queda livre dos corpos, como se ele estivesse vindo de cima para baixo, ok? Então, sempre vai ser esse o sentido. Então, pessoal, mais outro conceito aqui, ó. A aceleração produzida pelo peso denomina-se aceleração da gravidade. Então, quando um peso está ali caindo em queda livre, ele produz uma aceleração. E essa aceleração produzida pelo peso, ela é denominada aceleração da gravidade.
E aqui, pessoal, a gente pode então afirmar que a relação entre o peso e a aceleração da gravidade é obtida fazendo-se força é igual a peso. Então, se eu quero saber qual é a força que está sendo exercida por um determinado objeto, eu preciso calcular o peso dele, tá? O peso. E a aceleração é igual à gravidade, tá? A é igual a G, ou seja, a aceleração é igual à aceleração da gravidade. Então, logo, pessoal, utilizando-se a segunda lei de Newton, nós teremos, olha só, isso aqui é muito importante, pessoal, vocês compreenderem, tá? Então, compreendam essa formulação aqui, porque vocês vão utilizar ela mais adiante nos exercícios. O peso de um determinado objeto, pessoal, vai ser igual à massa dele, esse M é M de massa, vezes G, que é a gravidade, vezes a aceleração da gravidade. Então, eu terei que o peso é a massa vezes a gravidade. E a massa, pessoal, a massa de um corpo não varia. Pode ser aqui, na Lua, em Marte, a massa de um corpo vai ser a mesma. Eu terei a mesma massa se eu estiver aqui, na Lua, em Marte ou em qualquer outro planeta. Eu terei a mesma massa, mas a gravidade nesses planetas são diferentes. A gravidade que eu tenho na Terra é uma, a gravidade que eu tenho na Lua é 6 vezes menor a gravidade da Terra. Por isso que aqui na Terra eu terei um peso e lá na Lua eu terei um outro peso. Então, eu terei a mesma massa, mas em relação à gravidade, como a gravidade é diferente, e o peso é massa vezes a gravidade, então eu terei peso diferente. Um mesmo objeto, um mesmo corpo, terá pesos diferentes quando a gente leva em consideração aí a localização dele em planetas diferentes, ok, pessoal? Tudo isso em função da gravidade, que é diferente de planeta para planeta. Então, a gente precisa ter cuidado, porque peso e massa são diferentes. Não podemos confundir esses dois conceitos. A massa de um corpo é uma grandeza invariável, relacionada com a quantidade de matéria e mede a inércia de um corpo. Então, a massa é aquilo que eu falei para vocês, é a quantidade de matéria que um determinado corpo possui. E está relacionada à sua inércia, né? A massa de um corpo está relacionada à sua inércia. Então, a massa é aquilo que é pesado na balança. Quando eu subo em uma balança, eu estou vendo a massa do meu corpo, tá? Mas não é o meu peso, é a massa. Então, aqui, ó, como está dizendo aqui ao lado, a balança mede a massa de um corpo, unicamente a massa. E aqui, ó, o peso, já falando agora de peso, o peso é um tipo de força e varia com o local. E aí, por exemplo, se levarmos um corpo para a Lua, a sua massa permanece a mesma, mas o seu peso torna-se cerca de 6 vezes menor. Porque, como eu falei para vocês, lá na Lua, a gravidade, o efeito da gravidade é menor, tá? O valor da gravidade lá é bem menor do que a do planeta Terra. É 6 vezes menor. Então, o peso de um corpo aqui na Terra e um peso do mesmo corpo lá na Lua terão valores diferentes. Lá na Lua, ele vai ser cerca de 6 vezes menor o valor do peso. Isso porque a massa se mantém constante, mas a gravidade varia. E peso é massa vezes a gravidade. Então, pessoal, para medirmos peso, ou seja, peso aqui é sinônimo de força, tá? Força, peso. Então, para que a gente possa medir peso, nós utilizamos o dinamômetro. Então, não é a balança que mede peso, balança mede massa. O que mede peso é esse equipamento aqui chamado dinamômetro. Então, vamos aqui adiante aqui no nosso conteúdo. Então, aqui, olha só, essa tirinha aqui que eu trouxe bem engraçada para a gente conseguir gravar melhor os conceitos. Então, aqui, ó, perca peso sem fazer esforço. Pergunte-me como. Como é que a gente vai perder peso sem fazer esforço? Então, aqui a gente tem aqui, ó, o menino perguntou para o gato. O menino falou para o gato aqui, ó, você está muito gordo. Aí o gatinho respondeu, estou ouvindo. Aí ele continua aqui, ó. Quero que você perca peso. Ouviu bem? E ele disse, falou. Aí o gatinho começou a ir embora, né? Ele, ei, onde vai? Ele, e aí o gato responde,
a um planeta cuja gravidade seja menor. Já que ele falou, né? Já que o menino falou que é para o gato perder peso, o gato não vai fazer regime. O que ele quer é ir para um local, né? Ir para um planeta onde a gravidade é menor. Onde a gravidade é menor, ele vai ter aí um valor menor de gravidade multiplicado pela massa do corpo dele, ele vai ter um peso menor. Ok, pessoal? Só uma tirinha aí para a gente conseguir tornar mais concreto aí o nosso conteúdo. Agora, pessoal, nós vamos passar aqui para o nosso próximo conceito, tá? Que é a terceira lei de Newton. A gente já viu a primeira, a segunda, agora nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Então, pessoal, vamos observar essas figuras que estão aí abaixo e ver o que está acontecendo. Então, olha aqui, ó, nessa primeira figura aqui, nós temos uma bexiga. A bexiga ela estava cheia, só que aí ela foi aberta e o ar começou a sair, ó, jato de ar saindo. E o ar está saindo nessa direção aqui, pessoal, indo para a esquerda, tá? Então o ar está indo para a esquerda e em contrapartida a bexiga está se movimentando para a direita. Olha só como a gente tem aqui um antagonismo. Enquanto o jato de ar está indo para a esquerda, é uma força que está sendo aplicada aqui para a esquerda, a bexiga está se movimentando aqui para a direita, certo? O mesmo acontece com esse foguete aqui embaixo, olha. Nós temos um jato de gás que está indo aqui para a esquerda e por conta desse jato de gás que está indo para a esquerda, o foguete se movimenta em sentido oposto. O foguete está se movimentando para a direita. E agora a gente vai entender por que isso ocorre. Isso está relacionado à terceira lei de Newton e aí a gente vai entender agora melhor o que é essa terceira lei de Newton e como que ela está relacionada aqui a essa questão dessas duas forças aplicadas em sentidos opostos. Vamos ver aqui um outro exemplo, olha só. Dois patinadores A e B, né? Dois rapazes aqui, eu não sei se é uma moça, que estão patinando, né? Duas pessoas estão patinando. Elas estão paradas no meio da pista. Digamos que uma delas exerça uma força sobre a outra, né? E se empurra dela, né? Ela exerce uma força para que ela ganhe movimento. Então, se o patinador A exerce uma força sobre o patinador B, o que acontece? O que será que vai acontecer, né? Se os dois patinadores estão parados, de repente um deles se apoia no outro e exerce uma força. O que vai acontecer com esses patinadores? Então, pessoal, é o seguinte, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo em que o patinador que exerceu a força vai se movimentar, né, para trás, ou seja, para a direita, o outro patinador também vai se movimentar para a esquerda e eles vão se movimentar da mesma forma, com a mesma velocidade, porque a força é igual para os dois. Isso, gente, é chamado de princípio de ação e reação. Então, quando o patinador exerce uma força sobre o outro patinador, ele está exercendo uma força de ação. E esse outro patinador exerce uma força de reação sobre ele. Então, ambos, como os patinadores não estão fixos no solo, eles vão se locomover e se afastar um do outro, ok? Então, vamos aqui para o nosso próximo conceito. Então, agora a gente vai falar, então, do princípio da ação e reação. Esse princípio da ação e reação é chamado de terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton é também chamada de princípio da ação e reação. E a gente vai compreender melhor agora na nossa aula o que é esse princípio da ação e reação. Eu já citei aqui alguns exemplos para vocês, né, de forças que atuam sobre corpos e a gente vai ver aqui, olha só, de acordo com esse quadrinho rosa aqui, o conceito aqui do princípio da ação e reação. A toda ação corresponde a uma reação. Então, toda ação que é exercida sobre um corpo vai corresponder a uma reação. E essa reação vai ter a mesma intensidade, ou seja, pessoal, o que é intensidade? Intensidade é a quantidade, tá? É o módulo.
é a magnitude dessa ação. Então, essa ação e essa reação, elas terão a mesma magnitude, o mesmo valor, a mesma quantidade. Elas terão a mesma direção, e direção está relacionado, pessoal, à linha de ação dessa força, tá? Direção é se é na horizontal, na vertical, inclinado, tá? Então, isso é a direção. Então, essa reação vai ser na mesma direção que a ação, só que o sentido é contrário. E quando a gente fala em sentido, pessoal, é o seguinte, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, isso é sentido, tá? Então, o sentido dessas forças serão contrários, o sentido da ação e da reação são contrários. Então, toda ação que é exercida sobre um corpo vai gerar um valor de reação. E esse valor é o mesmo, tá? É a mesma intensidade, ou seja, tem a mesma magnitude, terão a mesma direção, contudo o sentido será contrário, os sentidos serão opostos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de forças de ação e reação. O primeiro deles diz o seguinte: as forças de atração exercidas entre um ímã e um pedaço de ferro. Aqui, ó, ficou um pouquinho aqui atrás do texto, mas olha aqui, a força de ação e reação aqui exercida, olha só. A força, ela tá aqui, ó, na mesma direção, ela tem a mesma magnitude. Por exemplo, se aqui fosse 10 newton, a força aqui no ímã, aqui no prego também seria 10 newton, eles têm a mesma magnitude de força. Só que o sentido é oposto, nós temos essa força para cima e essa força para baixo, ou seja, sentidos opostos, ok, pessoal? O segundo, olha só, o segundo exemplo, as forças de atração exercidas entre a Terra e um corpo. Olha aqui uma maçã, quando ela cai de uma árvore, né? A gente tem que a Terra está exercendo uma força sobre ela e ela também exerce uma força de reação. Tá? Então, a gente tem uma força de ação e reação, que tem a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. E o nosso terceiro exemplo aqui, que é sobre o helicóptero, que diz o seguinte: nos helicópteros, a hélice joga o ar para baixo, e a reação do ar sobre a hélice faz com que o helicóptero suba. Então, faz o helicóptero subir. A hélice joga o ar para baixo e, como reação, né, nós temos que o helicóptero sobe, a hélice faz o helicóptero subir. Ok, pessoal? Isso aqui é o princípio da ação e da reação, ou seja, toda ação exercida sobre um corpo vai gerar, consequentemente, uma reação de mesmo valor, de mesma magnitude, mesma direção e sentido contrário. Então, vamos prestar atenção aqui em algumas coisas que a gente não pode deixar passar, tá? Então, vamos entender aqui e prestar bastante atenção. Forças de ação e reação não são aplicadas no mesmo corpo, portanto, elas não se anulam mutuamente. Então, pessoal, forças de ação e reação, nós precisamos aprender isso aqui, tá? Que as forças de ação e reação, elas não ocorrem no mesmo corpo. Porque se elas ocorressem no mesmo corpo, já que elas têm o mesmo valor e sentido contrário, elas iriam se anular. Eu teria 10 newton para cima, 10 newton para baixo, aí ficaria 10 menos 10 igual a zero. Mas como elas não ocorrem no mesmo corpo, pessoal, então elas não se anulam, tá? E aqui, ó, forças de ação e reação têm intensidades iguais, mesmo que os dois corpos em interação tenham massas diferentes. Então, independentemente das massas dos dois corpos que estão interagindo com efeitos de ação e reação, a ação e a reação sempre terá a mesma intensidade, independentemente da massa dos corpos, ok? E aí, pessoal, ainda sobre a terceira lei de Newton, nós vamos ver aqui quais são os principais pares de ação e reação. E o primeiro que nós vamos ver agora é a força-peso, que eu falei já sobre essa força-peso de um corpo para vocês, né? Expliquei o que é a força-peso. E aí, o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre esses pares, esses principais pares de ação e reação. Sobre a força-peso, né? Na interação da Terra com o corpo, o peso do corpo é a ação, tá? Então, o peso desse corpo aqui é a ação. E a força que a Terra
E a força que o corpo exerce sobre a Terra é a reação. Então, essa força que o corpo está exercendo sobre o planeta Terra é a reação, né, que esse corpo está impondo aí. Próxima análise aqui ainda sobre os principais pares de ação e reação. Então, a gente tem aqui força de tração em um fio. Vamos ver o que acontece quando um fio é tracionado. Então, quando esticamos um fio ideal, ou seja, um fio que não vai deformar, ou seja, inextensível, ele não vai se deformar em função do efeito da força de tração, ou seja, nós vamos puxar esse fio, mas ele tem um material bom o suficiente que ele não vai se estender, não vai se alongar. E a massa dele é desprezível. Então, quando a gente estica um fio, nas suas extremidades aparecem forças de mesma intensidade, chamadas de forças de tração, que é o que a gente consegue ver aqui, ó, nessa primeira parte aqui, ó, dessa figura. Então, aqui, ó, as mãos, essas duas mãos aqui estão puxando um fio. Ou seja, na ponta aqui, nas extremidades desse fio, está surgindo duas forças aqui de tração, ó. Uma aqui para a esquerda e outra para a direita, certo? A mão exerce no fio uma força T. Então, olha aqui, a mão está exercendo essa força T de tração. É a mão que está exercendo essa força T de tração no fio. Por outro lado, o fio exerce na mão uma força T também. Então, olha só o que o fio exerce na mão como reação. Então, a mão exerce uma ação, né, sobre o fio, e o fio exerce sobre a mão uma reação. E olha o sentido da reação. Então, aqui, ó, nessa primeira parte aqui, do lado da esquerda, nós temos que a mão está puxando o fio, exercendo uma força de tração para a esquerda. E, em contrapartida, tem uma reação nessa mão para a direita, ou seja, sentidos opostos, e o mesmo ocorre com a mão do outro lado, tá? Então, ao mesmo tempo em que a mão impregna aqui uma força de ação no fio, o fio também impõe à mão uma força de reação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a força de reação normal. Sobre essa força de reação normal, pessoal, é o seguinte: nós temos que um corpo em repouso, apoiado numa superfície horizontal, aplica sobre esta uma força de compressão, cuja intensidade é igual ao seu peso. A superfície do apoio exerce no corpo uma força N de reação, que, por ser perpendicular às superfícies de contato, é chamada de força de reação normal ao apoio. Então, vamos entender todo esse texto aqui com essa imagem, tá? Então, aqui a gente tem um corpo qualquer, representado por esse quadrado. Esse corpo, ele exerce aqui, ó, sobre esse apoio, essa plataforma que ele está apoiado, ele exerce uma força de ação. Essa ação é chamada N. Então, a gente tem aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade, a ação é chamada F, de acordo. Ó. Um corpo em repouso apoiado numa superfície aplica sobre esta uma força de compressão. É a força F. Então, pessoal, aqui era para ter um Fzinho, tá? Vou tentar fazer ele aqui. Uma força F. Então, esse corpo está aplicando nessa superfície, está aplicando aqui uma força F. Essa força é a ação do corpo sobre o plano, sobre esse plano aqui, tá? O plano, em contrapartida, olha só, o plano vai exercer sobre o objeto, sobre o corpo, uma reação, tá? E aí a gente tem essa reação dada por essa letrinha N. Então, esse N é uma reação do plano exercido aqui sobre o corpo. Então, reação do plano sobre o corpo, certo, pessoal? Então, aqui a gente tem o corpo sofrendo aqui todas essas forças. Então, o corpo, ele impõe sobre o plano uma força de ação P, né, igual ao seu peso, é uma força F. E aí a gente sabe que o peso de um corpo é igual a F, né, força. Força é igual ao P, que é peso. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter o corpo
impondo sobre o plano uma ação de força igual ao valor do seu peso. E aí a gente tem que o plano vai exercer no corpo uma reação de valor N, tá? E esse N, tanto esse N quanto esse P, eles têm o mesmo valor, a mesma intensidade e sentidos opostos. Então esse, pessoal, é o princípio da ação e da reação que Newton formulou para poder basear aqui os nossos cálculos dentro da mecânica, no estudo da dinâmica dos corpos. Pessoal, esse era o objetivo da nossa aula hoje, refletir um pouquinho sobre as 3 leis de Newton. Eu acredito que vocês já viram isso em outro momento aí da vida estudantil de vocês, mas é sempre bom a gente relembrar, faz parte da ementa do curso e eu espero que vocês tenham compreendido aí esses 3 princípios e mais adiante vocês estarão aí sendo desafiados a resolver exercícios aplicando esses conceitos que nós trabalhamos aqui. Então, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e peço que vocês estudem, tá? Se esforcem e deem o melhor de vocês para aprender física, porque esses conceitos são muito importantes. Inclusive, esses conceitos que nós trabalhamos na nossa aula de hoje são conceitos que vocês utilizarão ao longo do curso, são conceitos que norteiam o funcionamento de estruturas. Então, vocês irão precisar desses conceitos mais adiante quando estiverem dimensionando estruturas, elementos estruturais, ok? Então, pessoal, vocês estão vendo agora a base e vocês precisam ter essa base bem sólida para que vocês continuem aí os estudos de vocês. Obrigada, pessoal, e até a próxima.